a independência. O movimento da emancipação percorria a todos os departamentos de atividades políticas da pátria. Mas, por disposição natural, era no Rio de Janeiro, o cérebro do país, que fervilhava as ideias libertárias, incendiando cada vez mais os espíritos. Os patriotas enxergavam no príncipe Dom Pedro a figura máxima, o qual deveria encarnar o papel de libertador do reino do Brasil. O príncipe, porém, considerando as tradições e os laços de família, hesitava-se em optar pela decisão suprema de separar-se, em caráter definitivo, da direção da metrópole Portugal. Conhecendo as ordens rigorosas das Cortes de Lisboa, que determinavam o imediato regresso de Dom Pedro a Portugal, no dia 9 de janeiro de 1822, reúnem-se os cariocas para tomarem as providências contrárias às deliberações portuguesas. E uma representação com mais de 8.000 assinaturas é levada ao príncipe regente pelo Senado da Câmara, acompanhado de numerosa multidão. Dom Pedro, diante da massa de povo, recorda simultaneamente as palavras do pai no instante das despedidas. Abre aspas. Pedro, se o Brasil se separar de Portugal,
antes seja para ti, que me respeitarás, do que para algum desses aventureiros. Fecha aspas. Aquele povo já possuía consciência da sua maioridade e nunca mais suportaria o retrocesso à vida colonial, integrado que se achava no patrimônio de suas conquistas e das suas liberdades. Em face da realidade positiva, após alguns minutos de angustiosa expectativa, o povo carioca recebia por intermédio de José Clemente Pereira a promessa formal do príncipe de que ficaria no Brasil, mesmo contra todas as determinações das cortes de Lisboa, para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação. Estava assim proclamada a independência do Brasil, com sua audácia e desobediência às determinações da metrópole portuguesa. Todo o Rio de Janeiro se enche de esperança e de alegria, mas as tropas fiéis a Lisboa resolvem normalizar a situação, ameaçando abrir luta contra os brasileiros, a fim de se fazerem cumprirem as ordens da coroa. O conde, brigadeiro Jorge de Aviles, comandante da divisão, faz constar imediatamente os seus propósitos. E a 11 de janeiro, as tropas portuguesas ocupam o morro do castelo, que ficava a um cavaleiro da cidade. Ameaçado de bombardeio, o povo carioca reúne as multidões de milicianos incorporados às tropas brasileiras e se posta contra o inimigo em Campo de Santana. O perigo iminente faz tremer o coração fraterno da cidade. Aviles cai em si e percebe o caráter odioso das suas ameaças à população. A verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade à intimação do príncipe Dom Pedro, capitulando a 13 de janeiro e retirando-se com as suas tropas para outra margem da Guanabara, até que pudesse retirar-se com elas para Lisboa. Os patriotas, daí por diante, já não pensavam noutra coisa a não ser a organização política do Brasil. Todas as câmaras, núcleos culturais do país, se dirigiam ao Dom Pedro em termos economiásticos, louvando-lhe a generosidade e exaltando-lhe os méritos. José Bonifácio, à frente dos grandes homens da época, auxilia o príncipe regente, sugerindo todas as providências necessárias. Chegando ao Rio, após a conquista do povo, pela resolução do Fico, José Bonifácio foi feito ministro do Brasil e dos negócios estrangeiros, adotando todas as medidas políticas que a situação exigia, inspirando mais uma vez o príncipe regente nos seus delicados encargos de governo. Joaquim Gonçalves Ledo, Frei Sampaio e José Clemente Pereira, paladinos da imprensa da época, foram os grandes propulsores do movimento da opinião pública, concentrando as energias nacionais para a suprema afirmação da liberdade da pátria. Todavia, se a ação desses abnegados condutores do povo se fazia sentir, desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, o predomínio dos portugueses, desde a Bahia até o Amazonas, representava sério obstáculo ao incremento e consolidação do ideal emancipacionista. O governo resolve contratar os serviços das tropas mercenárias de norte da Ucrânia, o cavaleiro andante da liberdade da América Latina. Muitas lutas se travam nas costas baianas. José Bonifácio aconselha Dom Pedro uma viagem a Minas Gerais a fim de unificar o sentimento geral em favor da independência e asserenar a luta acerbada dos partidarismos. Em seguida, outra viagem com os mesmos objetivos realiza o príncipe regente a São Paulo. Os bandeirantes, que no Brasil sempre caminharam na vanguarda da emancipação e da autonomia, receberam-no com o entusiasmo da sua paixão libertária e com a alegria da sua generosa hospitalidade. O príncipe retornou nos seus dias cautalosos de volta ao Rio de Janeiro.
E no dia 7 de setembro de 1822, um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das Cortes de Lisboa. E ali mesmo, às margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito que ecoa até hoje na intimidade de cada brasileiro: independência ou morte. Assim, essa data passou à memória da nacionalidade inteira como o Dia da Pátria e a data inovidável da sua liberdade. Independência do Brasil. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante, chamada de Portugal, para morar no Brasil com sua família, o rei e a rainha de Portugal. Esse príncipezinho se chamava Pedrinho, Dom Pedro I. Ele era um menino inteligente, corajoso e muito amoroso. Vieram para o Brasil em um barco. Navegaram, até que chegaram às terras brasileiras. Aqui encontraram uma terra com muitas maravilhas e ficaram encantados com tudo o que viram. Depois de muito tempo, o rei decidiu que era hora de voltar para Portugal. O povo brasileiro gostava muito de Pedrinho, por isso, quando souberam que a sua família teve que regressar urgentemente para Portugal, pediram que ele permanecesse. Fica, gritou o povo. Sendo assim, o rei e a rainha entraram no barco, navegaram e foram embora, deixando aqui o príncipe Pedrinho. Mas sabe o que aconteceu? Portugal queria que o Brasil fosse colônia e não país livre. Dom Pedro I não aceitou essa situação. Junto com o povo que morava aqui, disse não. Depois pegou seu cavalo e sua espada e foi até as margens do rio Ipiranga e gritou: independência ou morte! E para a alegria de todos, Brasil não virou colônia de Portugal, e sim um país livre. Desde então, o Brasil se tornou um país livre e independente. Isso aconteceu no ano de 1822, no dia 7 de setembro. Viva o Brasil! Viva a independência do Brasil!
Minha pátria, Vicente Guimarães. Eu gosto de minha pátria, de seus campos, suas matas. Gosto tanto do Brasil, deste lindo céu de anil. Tudo é grande em minha pátria, seus pássaros mais cantadores, suas terras mais fecundas e mais lindas suas flores. Seus rios são caudalosos e seu céu é mais azul, onde entre lindas estrelas brilha o Cruzeiro do Sul. É muito grande o Brasil, não cabe neste lugar, mas trago inteirinho dentro do meu coração. Vicente Guimarães. Deus fez este mundo tão grande, tão lindo, cheio de florestas verdes, coberto com um céu azul anil. É neste mundo um pedacinho muito especial chamado Brasil. E acham vocês, meninos, que o Brasil é apenas um pedaço de terra neste mundo todo? Não, o Brasil é muito mais. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Meu coração é verde, amarelo e branco. Azul é meu. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. São montanhas e serras, cheias de riqueza sem fim. São rios, lagos, mares, florestas, flores, bichos, pássaros e festas. Enfim, eu amo meu Brasil. Brasil, ó nosso amado Brasil, meu país de belezas mil, minha pátria singela de uma natureza tão bela. A nossa bandeira querida, as cores vêm representar uma riqueza exuberante que leva a encantar. O verde representa a mata, o branco a paz da nação, o azul o céu e a água, o amarelo a riqueza da mineração. Salve a nossa bandeira, a independência se alcança, em 7 de setembro, um grito de esperança.
um Brasil independente. Brasil era colônia de Portugal, sem nenhuma independência. Só pegavam nossas riquezas sem olhar a consequência. Mas eles ouviram um grito, grito da descendência. Essa história começa com a fuga de Portugal. Se esconderam por 13 anos na sua colônia principal. Depois foram embora, exceto alguém especial. Dom Pedro amava o Brasil, mas sua volta foi ordenada. Rebelde como ele era, sua volta foi recusada. Até carta eles mandaram, e a guerra foi convocada. Ele era bem esperto, usava bem a inteligência. Sendo pelo povo respeitado, a ele tinha obediência. Escolheu ficar no Brasil, assim trazendo a independência. Essa história é tão bonita, que agora eu vou te contar. De Itália a Rio, tudo aconteceu. O povo brasileiro veio se libertar. Nos 4 cantos o grito ecoou, então o novo império vai começar. No dia 7 de setembro, aconteceu algo inesperado. Dom Pedro I tinha tudo planejado. Lutaria pelo povo e deixaria um grande legado. Margens do rio Ipiranga, deu-se um brado glorioso. Diz independência ou morte, o gesto mais fabuloso. Liberdade resplandece, meu Brasil é majestoso. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I assim gritou: independência ou morte? A independência ele declarou, e assim até hoje o Brasil continuou. De Portugal o Brasil não iria mais depender, pois agora livre ele iria ser, e nossa pátria deveriam reconhecer. Ainda é comemorada, essa data é importante, uma história muito boa e também interessante. O Brasil independente? Que notícia chocante! Nessa data especial é hora de celebrar, temos muito que agradecer, por isso devemos respeitar. Tem gente que não faz isso e esse exemplo ninguém seguirá. Agora livre o Brasil se tornou um belo lar. O povo brasileiro de sua pátria foi cuidar. E livre o Brasil se tornou um bom lugar. Independência do Brasil. O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes para o Brasil. Nesse dia é feriado nacional, que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. A independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. A partir dessa data, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. A proclamação foi feita por Dom Pedro I nas margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. Lara Abdala, turma 603. A independência do Brasil é muito importante. A causa foi a relação entre a elite brasileira no Sudeste com o Reino de Portugal. A consequência foi que o Brasil foi a única monarquia, pois as outras nações organizaram-se como repúblicas. 7 de setembro. A independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822, quando aconteceu o Grito do Ipiranga. Após o acontecimento, o Brasil transformou-se em uma monarquia governada pelo Dom Pedro I. Foi nesse dia que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. A independência foi resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo de elite, com Portugal. Na visão da historiografia romântica do século XIX, o dia de 7 de setembro foi escolhido para marcar o momento da nossa emancipação política, apesar de a independência ter sido concretizada na realidade em agosto, com o Manifesto de Gonçalves Ledo e José Bonifácio e com o decreto de Dom Pedro, declarando inimigas as tropas portuguesas que aqui desembarcaram. Boa tarde. O que foi o dia 7 de setembro? Em 7 de setembro de 1822, ocorreu a independência do Brasil. A causa está ligada à transferência da corte portuguesa para a colônia em 1808. Levaram ao desgaste na relação entre a elite brasileira. Por isso, mudanças nada sensíveis aconteceram no Brasil. Esse período foi conhecido como período joanino. Essas mudanças
aconteceram no tempo cultural, econômico e até mesmo político. A primeira grande medida, naquela época, foi o fechamento dos portos do Brasil em 1808. Esse foi o fim do monopólio comercial que existiu durante o período colonial. Olá, eu sou Hudson Carlos, sou professor de História do CTPM de Sete Lagoas e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o 7 de setembro, sobre a independência do Brasil, um dos maiores acontecimentos da história do Brasil. É nesse contexto que os alunos do 7º ano irão apresentar alguns vídeos. Meu nome é Tainara de Oliveira Marques, sou da turma 703, aluna do professor Hudson, estudo no Colégio Tiradentes, Unidade Sete Lagoas. No vídeo de hoje, irei falar resumidamente sobre a independência do Brasil, que aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, realizado por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. No dia 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil foi declarada e está diretamente relacionada ao evento que ocorreu em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. A independência do Brasil teve suas vantagens e suas desvantagens. As suas vantagens foi a autonomia geopolítica, comercial, judicial, administrativa e sua separação formal entre a Igreja e o Estado. Suas desvantagens foi o endividamento do país, já que Portugal cobrou 2 milhões de libras do Brasil como indenização, e quem nos emprestou esse valor foi a Inglaterra. Espero que você tenha gostado do meu resumo sobre a independência do Brasil. Olá, eu sou o aluno Matheus Henrique Teixeira da turma 11704. Eu vim aqui falar sobre o que eu acho da independência do Brasil e alguns benefícios e malefícios. Benefícios da independência do Brasil: liberdade financeira, então o Brasil poderia comandar o seu próprio dinheiro sem precisar de Portugal interferir. Grandes porcentagens de terra, então o Brasil tinha uma grande quantidade de terra. Liberdade comercial, o Brasil podia comercializar com qualquer outro país sem Portugal interferir. Um malefício que eu identifiquei da independência do Brasil: a escravidão ainda continuava. Agora eu vou falar um pouco sobre a independência. A independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822 e o Brasil teve que pagar para Portugal para ser livre, como um escravo pagava para o seu dono. E isso é o que eu acho e o que eu sei sobre a independência do Brasil. Muito obrigado. Ludmila, aluno do CTPM Sete Lagoas, turma 701. Hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Vim falar sobre um texto que eu e a turma 701 fizemos. Com a independência, em 7 de setembro, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. A independência foi o processo histórico de separação entre o Brasil e Portugal, e por meio disso, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Os acontecimentos que se passaram no intervalo de tempo de 1808 a 1822 levaram a um desgaste na relação entre a elite brasileira. A corte portuguesa resolveu se mudar para o Brasil em 1807 para fugir das tropas napoleônicas. Mudanças sensíveis aconteceram no Brasil no período joanino. As mudanças ocorreram no caminho cultural, econômico e até mesmo político. Com a independência, ele se tornou poderoso, porém dependente da Inglaterra. Olá! A corte portuguesa mudou-se para o Brasil em 1807, para fugir das tropas napoleônicas. Esse foi um dos motivos que causou a construção do país, do Brasil. A partir daí, abriram os portos do Brasil em 1808, que gerou as oportunidades econômicas do país. Tornou-se soberano e organizou-se como monarquia. Outra consequência foi o endividamento do país. Obrigada. O dia 7 de setembro comemora-se o dia em que Dom Pedro
de Alcântara deu o grito da independência às margens do rio Ipiranga no ano de 1822. Em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, muitas coisas foram acontecendo, muitas mudanças que contribuíram para o desenvolvimento do Brasil em várias áreas, como o desenvolvimento econômico, comercial e muitas outras coisas que possibilitaram a independência do Brasil. Com todas essas coisas acontecendo, nas margens do rio Ipiranga, Pedro de Alcântara deu o famoso grito da independência, independência ou morte, e assim a independência do país foi declarada. Com isso, o Brasil virou uma monarquia, com a declaração de D. Pedro I. Apesar do Brasil ter se tornado independente, ainda não conseguimos resolver alguns problemas: corrupção, a exploração da população pobre, racismo, altos impostos. Significou soberania para que o país pudesse estabelecer suas normas políticas e sua administração política. Olá, eu sou o Hudson Carlos, professor de História de CTPM da Unidade de Sete Lagoas, e com o passar do tempo, com as novas pesquisas históricas que vão sendo feitas, nós passamos a enxergar alguns fatos históricos de uma maneira diferente. Entre eles, o 7 de setembro, a independência do Brasil, né? E é nesse contexto que os alunos dos 8º anos vão falar um pouco. O processo de independência do Brasil tem início com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Pressionados pelo imperador francês Napoleão Bonaparte, Dona Maria I, Dom João e toda a família real portuguesa deixam Portugal e desembarcam no Brasil em 29 de novembro de 1807. Foram muitas as melhorias físicas e estruturais ocorridas no Brasil com a presença da família real portuguesa, principalmente na capital Rio de Janeiro. Além disso, acordos econômicos foram assinados para movimentar a vida econômica do país. Podemos citar como exemplo a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Com o fim da era napoleônica, os territórios conquistados por ele voltariam aos antigos governantes. Assim, Dom João VI retorna a Portugal para governar o país. Pedro, filho de Dom João VI, se recusa a voltar a Portugal e decide ficar no Brasil, acompanhando de perto a política e a administração da colônia. Se aproximando das elites brasileiras, Pedro passou a enxergar a vontade de independência dessa classe social. Na iminência de perder o seu cargo político, organizou uma maneira de permanecer como governante brasileiro e proclamar a independência do Brasil. A inexistência de conflitos pela independência brasileira, a manutenção do antigo governante, a manutenção das classes ricas no governo e a exclusão do povo brasileiro no processo de emancipação política brasileira marcaram esse fato. Assim, a independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822 e firmada em 1º de dezembro do mesmo ano, com a coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Dessa forma, Dom Pedro I, já coroado imperador do Brasil, teria como primeiro desafio tornar o país que já era praticamente autônomo o reconhecimento de outras nações. Pelo fato de que tal reconhecimento como nação independente de Portugal poderia ajudar em alianças, tanto econômicas, militares ou até mesmo políticas em outras nações. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, em 1824, que baseava-se na doutrina de Monroe. Essa ideia defendia a não participação dos europeus no continente americano, o que significa, entre outros aspectos, o fim do colonialismo no continente. A Inglaterra, percebendo a possibilidade de ampliar seu comércio, interviu e passou a medir as conversas entre Brasil e Portugal. Apenas em 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil, após algumas exigências, como pagamento a Portugal de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas, e Dom João VI fosse reconhecido como imperador perpétuo do Brasil. A liberdade do Brasil. 7 de setembro, um dia muito importante, pois foi quando o Brasil teve uma vitória triunfante. Independente nos tornamos do domínio de Portugal, graças a uma pessoa que se tornou o personagem principal. Dom Pedro I, esse era o seu nome, príncipe regente nascido no Brasil, que com seu garbo varonil, sem olhar para trás, prosseguiu. Em 1824, lançou a primeira Constituição do Brasil, e Portugal então desistiu, tanto que hoje nós cantamos
Pátria amada Brasil. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto atil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, não temais ímpias falanges, que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, parabéns, ó brasileiros, já com garbo juvenil, do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. 7 de setembro. O santo amor dos corações ardentes achou eco no peito dos valentes, no campo e na cidade, e nos salões do pescador nos lares. Livres soaram hinos populares, à voz da liberdade. Anos correram no terrão fecundo, ao sol de fogo deste novo mundo. A semente brotou, e franca e leda a geração nascente. A copa altiva da árvore frondente segura se abrigou. À roda da bandeira sacrossanta, um povo esperançoso se levanta, infante e a sorrir. A nação do letargo se desperta e, livre, marcha pela estrada aberta, às glórias do porvir. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Meu nome é Gregory, faço parte da fanfarra do Colégio Tiradentes Militar de Minas Gerais, aqui de Sete Lagoas. E faço parte também do curso Líder, ou como queiram chamar, terceiro ano do ensino médio. E vou falar um pouco sobre a importância da fanfarra, indo um pouco além do dia a dia do estudante, mas indo de uma maneira geral. A fanfarra, ela possui ações em diversos âmbitos. Vale destacar aqui alguns, como os de integrar estudantes. Já que o estudante, quando ele está em sala de aula, ele tem contato com pessoas ao seu redor só da sua sala de aula, a princípio, fora os professores, enfim. Ele não tem contato com alunos de salas adjacentes ou um pouco mais distantes. Já a fanfarra, ela pode, não é regra, proporcionar esse tipo de interação para o estudante. Já que a fanfarra, como um objetivo de acolhimento para os estudantes, ela pode trazer que o estudante ele interaja com alunos, por exemplo, um do terceiro ano pode interagir com o do nono, o que não seria viável em sala de aula, porque eles têm um espaço grande entre eles. Outro fator que também vale frisar nessa vertente é que o aluno, ele se socializando com outros indivíduos, ele pode adquirir novas formas de conhecimento, novas maneiras de se conhecer e conhecer o próximo. Tangenciando um pouco esse tema, a gente tem a maneira de se expressar. Um indivíduo, quando ele está na fanfarra, ele tem uma maneira de se expressar muito única, porque ele pode tocar diversos instrumentos, desde bumbo, treme-terra até bateria e prato. Isso faz o indivíduo que ele possua diversas maneiras de se expressar, porque ele vai conhecer sobre o que ele gosta de fazer, qual instrumento ele tem mais aptidão para fazer. Como, por exemplo, alguém que toca treme-terra, por exemplo, não vai ter tanta aptidão para bateria, porque o lance da pessoa é mais aquele treme-terra, é mais aquele instrumento pesado. E vice-versa. O indivíduo, quando ele toca a fanfarra, não só quando toca, mas quando ele está constantemente naquele aspecto ali, frente a frente, ele possui uma elevação no seu sentido musical. Ele possui uma incrementação da sua musicalidade. Porque ele vai aprender, não digo notas, mas sim ele vai aprender mais sobre aquelas coisas. Porque não tem jeito de uma pessoa ela fazer algo, tocar algum instrumento com maestria, quando ela não sabe sobre aquele instrumento, não sabe os trejeitos que aquele instrumento tem. Isso faz com que a pessoa ela altere seu sentido musical, faz com que ele se aguce. Outro ponto que vale muito a pena citar é a maneira de expressar. O indivíduo, quando ele toca a fanfarra, ele toca com seus sentimentos. Ele não só toca ele pega o instrumento na mão e, por exemplo, a grosso modo bate a baqueta no instrumento. Não. Ele faz aquilo com a carga emocional que ele tem dentro de si. Isso faz com que a fanfarra ela possua um grande desenvolvimento, tanto interior do indivíduo quanto exterior, porque ele vai pôr para fora aquilo que ele sente. Por exemplo, alguém que tirou uma nota baixa em alguma matéria, por exemplo, aquela pessoa pode ficar cabisbaixa em algum momento, mas quando ela toca
o instrumento, o que acontece? Ela põe para fora aquilo, ela externaliza aquilo. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de falar o que sentem, outras já não. E as pessoas que têm dificuldade, principalmente, elas põem para fora aquilo que sente através dos instrumentos, através do toque. Isso faz com que a fanfarra ela seja de extrema importância, porque ela agrega muito na vida de um indivíduo. Desde a maneira de se expressar, indo até mesmo a socialização do indivíduo, trazendo para ele mais conhecimento, e também acerca do que ele vai conhecer de si e do próximo. Após esse momento de aprendizado a respeito das características da fanfarra, eu, Alice Bento, do curso líder e integrante da fanfarra da nossa escola, convido a todos a fazerem parte dessa família, a fanfarra do CTPM de Sete Lagoas. Caríssima comunidade escolar, ao término dessa live, desse encontro virtual, nós não poderíamos deixar de agradecer a presença e a participação de todos e dizer também que nós gostaríamos de estar na via pública fazendo o nosso desfile habitual no dia 7 de setembro, o dia da independência, ressaltando a grandeza dos nossos valores. Mas, por circunstância alheia à nossa vontade, embora estejamos num finalzinho de pandemia, ainda precisamos de alguns cuidados. O 7 de setembro, para nós, é uma data muito importante, porque nós renovamos o nosso propósito de patriotismo, não só pela beleza da nossa grande nação, de mais de 8 milhões e meio de quilômetro quadrado, mas por esse povo hospedeiro, esse povo feliz e esse povo que tem muito amor. E é o que nós precisamos, é o que nós ensejamos aqui na rede CTPM, através do culto aos valores, todos eles os quais nós trabalhamos no nosso dia a dia. A disciplina, a ética, a justiça, a lealdade, todos eles contribuem para que nós possamos, através dessa formação de caracteres dos nossos discentes, e por que não dizer nossa também, porque o processo ensino-aprendizagem é sempre uma troca, uma permuta. Então, através do trabalho com esses valores, nós aprendemos a amar essa pátria que nos acolhe, que nos envolve, apesar de todas as dificuldades de uma nação que muito jovem, com 500 e poucos anos de existência. Nós realmente, nesse momento, ainda que virtualmente, gostaríamos de exaltar a nossa pátria e dizer, conforme o nosso hino nacional, que ela verás que um filho seu não foge à luta. Então, para a nossa pátria, todo o nosso respeito, amor e a nossa continência.